Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Beleza? Tudo bem? E o começo do podcast é sempre uma alegria, gente. A gente tá sempre assim, será que vai dar certo esse negócio? Será que a gente vai tentar explicar um negócio aqui? Será que vai rolar? Porque como é que a gente faz o podcast? Um tema aparece por um motivo ou por outro, porque a gente tá estudando alguma coisa, porque a gente dirigiu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, enfim. O tema aparece e aí a gente fala, olha que legal, vamos falar disso. E a gente conversa muito entre a gente, e conversa e tem muitos insights, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, sim, que legal. Nossa, vamos falar disso. Mas aí a gente pensa, não vamos super organizar para não matar o negócio. Vamos deixar né? Vamos falar do jeito que a coisa tá na nossa cabeça, deixar bem solto, né? Aí na hora que a gente senta no estúdio e olha pro microfone e fala, meu Deus, Como é que a gente vai organizar esse pensamento todo que tá na nossa cabeça? Mas aí, confiança. Aí logo antes de começar a gravação, a Carol olha pra mim e fala assim, tô bem louca. Tipo, não tô com tudo organizado na cabeça. Mas vamos lá, a gente vai aqui juntos. Qualquer coisa o Léo edita depois. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de um livro chamado Stanislavski Ensaia, Memórias de Vassili Toporkov. Legal. Quem é Vassili Toporkov? Bom, Vassili Toporkov é um ator que nasceu em 1889 em São Petersburgo, na Rússia, e ele foi um dos maiores atores de Moscou nas décadas de 1920, 30 e 40. Só que ele é um cara que estudou de um jeito anterior, um jeito mais na época tradicional de se estudar teatro, antes do Stanislavski, onde as pessoas estudavam oratória, declamação, né, postura, uma postura ereta. Um teatro mais formal, né? Um teatro mais formal, um teatro que a gente nem tem mais hoje em dia, né? E aí ele via o trabalho do Stanislavski, já como um ator consagrado, e ele achava incrível. E ele fez uma coisa muito legal. Ele insistiu durante muito tempo para fazer parte da companhia do Stanislavski. Só que o Stanislavski, ele não admitia atores formados, porque ele dizia que era muito difícil. Como ele propõe um sistema que vai revolucionar o teatro, né, muito novo, as bases tradicionais de educação não serviam. O treinamento anterior não servia. Então, o Stanislavski dizia que era muito mais complicado pegar um ator já consagrado, porque ele já tinha se estabelecido num jeito de trabalhar que ia ter que desconstruir tudo para começar a trabalhar do jeito novo. E normalmente as pessoas não topavam isso, ou era muito trabalhoso, enfim. O Stanislavski só trabalhava com atores que ele mesmo formava, à exceção do Vassili Toporkov, que por insistência do próprio Vassili, por indicação de outras pessoas, acho que por sinceridade mesmo de propósito, de querer conhecer o método novo, o Stanislavski acaba admitindo ele na companhia. E aí, quando ele escreve, né, os livros tentando transmitir a metodologia do Stanislavski, ele escreve muito a partir dessa pessoa que não é da metodologia, que não foi formado na metodologia, então ele passa por dificuldades nesse processo, né? Ele não estava lá desde o início, então ele passa justamente pelas dificuldades de transformar uma coisa em outra, né, uma transferência. Então, quando ele escreve, ele fala como alguém que não compreende e está buscando compreender. Então ele explica as nuances do aprendizado, a tentativa de entendimento do que o Stanislavski está falando. Isso pra gente que lê é muito rico. Sim, porque ele vai passar por dificuldades de entendimento que a gente também passa. Né? Mesmo não sendo formado por esse teatro, essa escola de teatro russa clássica, né? Quando o Stanislavski vai falar do tema que a gente vai tratar hoje, que é tempo-ritmo, você fala, oi? Do que exatamente você está falando, né? Como assim tempo-ritmo, né? O Vassili até começa esse capítulo falando... o Vassili tinha formação de músico. Então ele fala, quando o Stanislavski falava tempo-ritmo, se fosse música, isso faria algum sentido para mim. Se fosse verso, isso também faria algum sentido para mim. Mas em prosa, como assim tempo-ritmo em prosa? E ele até fala, né, um pouco antes, sobre o quanto esse conceito nunca foi compreendido. Né, o quanto isso ficava um conceito muito... que até era falado como o tom do espetáculo. Sim. Era chamado de o tom do espetáculo. E o quanto isso ficava num âmbito muito mágico, que os atores não entendiam direito do que estava sendo falado, né? Aumenta o tom do espetáculo, aumenta o tom dessa cena.
E ninguém sabia exatamente do que estava sendo falado, Que né? tom é muito vago, né? O que é tom para né? Aumentar ou diminuir o tom, você não sabe muito bem nem aonde você mexe. E isso para o Stanislavski não vira, né? O Stanislavski ele estava tentando deixar clara todas as etapas e todas as ferramentas de trabalho para o ator, né? Sim, metodologia, né? Ele tinha muito essa coisa de deixar uma metodologia. Sim, tanto que ele até escreve, o Vassili, que ele começa o livro contando de como foi o processo de formação dele, e várias vezes ele fala, os professores sabiam mostrar o que eles faziam, mas eles não sabiam te fazer como eles faziam, que é justamente o que o Stanislavski consegue superar, né? Sim, que da hora. Bom, então, assim, o Vassili ele vai falar sobre os processos de montagem que ele viveu com Stanislavski, né? Por isso o título do livro Stanislavski Ensaia. E aí a primeira montagem que ele vai fazer é de uma peça chamada Os Esbanjadores. E aí o Vassili recebe o papel do Vanetchka. O Vanetchka, ele é um caixa de uma empresa, né, subordinado a um outro personagem que é o gerente dessa empresa, e os dois estão viajando juntos de trem. E nessa viagem, o chefe do Vanetchka, o gerente, né? O gerente, ele começa a jogar e começa a perder o dinheiro da bolsa, do caixa, da pessoa que faz o caixa da empresa, ele começa a perder esse dinheiro. O Vanetchka começa a ficar desesperado com isso. E aí, quando tem uma primeira parada do trem, que o chefe dele desce do trem, ele decide que ele vai dar um jeito de não deixar o chefe voltar, porque o chefe está com pretensão de continuar jogando para ver se ele recupera o que ele perdeu. E aí o Vanetchka prefere que ele só pare de jogar e pare de perder. Então, nessa cena em que eles começam a ensaiar, o personagem do Vassili, o Vanetchka, né, ele tem só uma fala, que é uma cena onde, né, o gerente dele senta, vai comer, vai beber e tal, tem várias falas, e ele só tem uma frase, que é Filipe Stepanovich. E ele percebe, ensaiando antes, olhando, né, antes de ensaiar na frente do Stanislavski, ele percebe que não tá dando certo, ele não consegue fazer essa fala sair natural por nada nesse mundo, que a cena tá ruim, e aí ele tá se sentindo frustrado, culpado, né, e aí ele pensa, né, mas também... Com uma fala só, o que eu ia poder fazer com uma fala? Né, que ele culpa o autor. Né? E ele fala essa frase, a gente vai ler pra você esse pedacinho, que é: não funcionava, e eu sentindo que a culpa de tudo era minha, desviei-a para o autor. Realmente, o que poderia se fazer quando se tinha apenas uma frase à disposição? Isso é uma coisa, a gente estava conversando aqui, que é muito comum, né? Você começa a não conseguir fazer funcionar o material e aí você começa a culpar o material. Né? Mas também, né? Texto mal escrito. Como é que eu falo essa frase? Mas como é que eu falo essa palavra que o autor colocou aqui? Né? Essa palavra não cabe na minha boca. Não é que eu tô fazendo mal, é que também, né? Esse texto aqui, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Ou a gente culpa, sei lá, o diretor, né? Mas também tá me pedindo pra fazer um negócio aqui, que, né? Ou você culpa o elenco, né? Mas também é porque ele fala de um jeito... que não me ajuda, né? Nessa hora. Também ele anda pra lá, ele fica de costas pra mim, aí eu não tenho estímulo pra falar, né? E aqui é muito legal que ele coloca isso, que é eu me sentindo culpado por não conseguir fazer funcionar, desviei a culpa pro autor, né? Que na verdade ele tava não sabendo como fazer funcionar, né, aquilo. Aí... o Stanislavski o surpreende dando a seguinte informação para ele. A cena, ela é sua. Você é o personagem principal dessa cena. E foi uma surpresa, né? Porque o outro personagem tem muitas falas e muitas ações, e ele não estava se ligando, porque ele tinha uma fala, então ele não estava se ligando que ele era o personagem principal dessa cena. Que é uma coisa muito comum também, né? Do ator entender a sua importância num espetáculo pela quantidade de falas que ele tem, né? A gente já viu muito isso, né? Do ator receber um papel e contar quantas falas ele tem, né? E começar a medir a sua importância ali pela quantidade que ele fala numa peça. Sim, né? A importância do personagem só não tá aí, né? Só não tá. Não tá na quantidade de falas que você tem, né? E aí eis que Stanislavski por exemplo, a Ofélia do Hamlet, ela aparece em poucas cenas e não fala tanto assim. Todo mundo fala da Ofélia do Hamlet, né? Da Ofélia do Hamlet. Então o Stanislavski responde a isso falando: não importa, né? Não importa a quantidade de falas que você tem. Você tem uma tarefa muito ativa: segurar o seu gerente a qualquer custo, impedir que ele entre no trem. Já como você fará isso é o que mostrará o seu grau de mestria. Aí o Torpov responde: mas eu quase não tenho falas, assim é difícil.
Aqui a questão não são as palavras. Tente acompanhar ao mesmo tempo com o olhar o Tarkanov e as pessoas na plataforma em que está o trem que já vai sair, trazendo a sua salvação. Bem, tente. Fácil dizer tente, mas como? Eu fiquei parado sem entender absolutamente nada. Aí o Stanislavski começa a ajudar ele. Bem, onde está Tarkanov e onde está o trem? Tente definir tudo para si mesmo o mais precisamente possível, mais concretamente. Olhe em Tarkanov. O que ele faz? Como está o trem? Sente o ritmo dessa cena? Veja, ele de novo, o ritmo, ele escreve. Eu não tinha a menor ideia. E em seguida, o Stanislavski fala. Você está parado no ritmo errado. Parado no ritmo? Como assim parado no ritmo? Andar, dançar, cantar no ritmo, vá lá, mas parado? É muito bom esse questionamento. Como assim parado no ritmo? Então vamos entender do que o Stanislavski está falando. Esse é o grande barato desse capítulo, né? Sim. E ele pergunta para o Stanislavski, ele fala, perdão, eu não tenho a menor ideia do que seja ritmo nesse caso. E aí o Stanislavski vai começar a dar exemplos práticos para ele, porque não é, né, mais fácil fazer, né? Sim, que esse é o barato dos livros do Stanislavski, né? Os exercícios que ele propõe para fazer os alunos entenderem do que ele está falando, né? E aí o Stanislavski fala, não importa, imagine que ali, atrás daquele canto, há um rato. Pegue um pedaço de pau e fique de tocaia para matá-lo assim que sair da toca. Não, assim você o deixa escapar. Mais atenção, preste mais atenção. Assim que eu bater palma, golpeie. Ah, você vê como você atrasa? Mais uma vez. De novo, concentre-se mais. Tente fazer com que o golpe venha quase no mesmo tempo da palma. Vê como agora está parado em um ritmo completamente diferente do que antes? Sente a diferença? Ficar parado de tocaia para matar um rato tem um ritmo. Ficar parado observando um tigre que se aproxima, outro. Então, só dá para entender exatamente do que o Stanislavski está fazendo se você ficar em pé agora, imaginar que você tem um bastão, alguma coisa que você possa matar um rato, olhar para o rodapé, imaginar que ali tem um buraco e que dali pode sair um rato a qualquer momento. Como seria se agora você pudesse entrar em contato com um rato a qualquer momento? Pode ser um ratinho, pode ser um ratão. Né? Digamos que o buraco seja grandinho. Então é um rato considerável. E você agora, quando esse rato sair correndo, você vai ter que ir lá e dar uma paulada. Pode errar. Não é um pernilongo que você está matando com a raquetinha elétrica. É um rato. Você tem um bastão. De falar isso, o meu ritmo interno já mudou. Vocês percebem que tem um ritmo interno que, se você considerar... É uma consideração, é um e se, né, do Stanislavski. Considerando essa informação real, se eu começar a me colocar nessa situação, você pode ver que sua respiração vai mudar, o seu nível de foco vai mudar, o seu estado interno vai mudar, os seus músculos vão fazer um movimento, vai entrar numa rigidez, né, numa tensão muscular. Você vai ficar pronto para executar aquela ação. Mesmo sem executar ela, o seu estado anterior é de muita prontidão. Sim, e se você se colocar com o corpo ali, você vai entender isso melhor. Porque eu sei que só de ouvir já muda, mas se você se colocar nessa situação, você vai ver o que acontece com você, com a sua musculatura. Você vai tremer um pouquinho, você vai respirar diferente. Talvez você sue um pouco. Exatamente. Né? Seu corpo vai entrar num estado. E aí ele coloca até isso em comparação, né? É diferente você tá ali para matar um rato ou observando um tigre que se aproxima. Perceba que ainda são níveis diferentes, né? É diferente, está se aproximando um pernilongo, um rato ou um tigre. Sim, e quando ele perde o time, né, que ele fala, eu vou bater palma e você vai reagir, e quando o Toporkov perde o timing, certamente não está ali olhando para o buraquinho no rodapé, só esperando esse rato sair, deixando que a palma aconteça. A hora que ela acontecer, ele vai lá, né, e dá a paulada. Ele provavelmente está ligado no Stanislavski, que é um erro muito comum. Você fica ligado no Stanislavski, sabendo que o Stanislavski vai bater palma, aí ele vai bater palma, você vai atrasar. Né? É que nem quando a pessoa... Porque, na verdade, você não está de prontidão nessa hora, você está em espera. Exatamente. É diferente, está de prontidão e está em espera. Exatamente. É como quando uma pessoa tem que receber um susto em cena, que ela não consegue. Porque ela sabe que vai ser assustada? E aí você fica dizendo assim, olha, não fica esperando o susto, para depois você fazer fake, uma reação de, não, o que você está fazendo agora? Se dedica com todo o seu foco ao que você está fazendo agora. Você está escrevendo uma carta? Então agora você vai mergulhar nessa carta. Você não tem que se preocupar com mais nada. A hora que vierem te assustar, alguma coisa aconteceu.
né? Alguma coisa, alguma reação acontece. É igual acontece na vida, né? Você só toma susto porque você tá focado numa outra coisa e você é surpreendido. Exatamente, né? Exatamente. E aí vai ter uma mudança de ritmo imediata, né? Um ritmo é você escrevendo a carta, por esse estímulo você vai ter uma mudança de ritmo interno. Então, na vida, a gente experimenta mudanças de ritmo, né? Interno e externo. Às vezes a gente não percebe tanto que isso é uma mudança de ritmo. Sim. Mas, né? A gente não chamaria de mudança de ritmo, mas a gente vive mudanças de ritmo, né? A gente estava conversando sobre isso ontem e a gente tem um exemplo que é, sei lá, você está numa sala com outras 10 pessoas numa reunião e aparece uma bandeja de pão de queijo para servir essas pessoas da reunião. E vocês estão em círculo e a bandeja começa a circular e você é a última pessoa do círculo. E não tem pão de queijo suficiente para chegar em você e você tá com fome. Isso muda o seu ritmo interno? Nossa, isso muda! Você tá com fome, aparece um pão de queijo, mas não tem suficiente para chegar até o fim da roda. Com certeza, na sua vez não vai sobrar pão de queijo. É diferente. O que acontece dentro de você é diferente do se tem uma bandeja muito farta de pão de queijo, e mesmo que você seja o último da fila, vai ter pão de queijo a hora que chegar a bandeja em você. Percebe que isso altera o seu ritmo interno? Sim, com certeza. Muitas mudanças de ritmo durante o dia, né? É que a gente não tá acostumado a prestar atenção nisso como mudança de ritmo. Sim, eu tô apertado pra ir no banheiro, eu vou até o banheiro e a porta tá aberta, eu entro e vou no banheiro. Ou eu vou até o banheiro e a porta tá trancada e você tá muito apertado. Acontece uma mudança de ritmo dentro de você. Se isso fosse uma cena, essa cena ganharia agora um outro ritmo. Ela vinha num andamento, tum, 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 tum. Pronto, a porta tá trancada, tum, 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 tum. Mudou o ritmo da cena. Sim. E é importante você, como ator, saber disso desse jeito. Porque aí você começa a adquirir maestria sobre esse elemento ritmo, tempo-ritmo, né? Não é só você vivendo de dentro, sentindo a emoção. Sim, você vai ter que, né, viver verdadeiramente, sentir a sensação de, meu Deus do céu, esse banheiro está fechado. Mas você, como ator, que está conduzindo uma ação dramática, você sabe que ali um ritmo tem que mudar. Tem que mudar uma coisa em você. Então, são duas instâncias. A primeira instância é você, ator, construindo de dentro, entendendo como é que esse ritmo vai acontecer dentro de você, sem parecer uma coisa falsa. Então, o Stanislavski ele vai começar a conduzir o Toporkov dizendo, pense com a cabeça do caixa, né, do Vanetica, que está vendo que o seu gerente finalmente se afastou da mesa de jogo. Você tem a primeira oportunidade, você estava querendo que ele saísse dessa mesa faz tempo, mas não tinha meios de conseguir fazer isso. Agora ele está fora da mesa de jogo e você quer que ele não volte para o trem. Ele está lá comendo e você quer que ele não volte para o trem. Porque o ator estava assim, mas eu não tenho o que fazer, eu só tenho uma fala. Ele fala, né? O gerente tem todas as falas, tem todas as ações e ele fica aqui parado, né? Eu não sei o que fazer. O Stanislavski fala, como não? Pensa com a cabeça dele. Se você tem que evitar que ele entre de volta no trem, como você vai fazer isso? Que ações você vai ter? Que estratégias? Que estratégias você vai desenvolver sem falar nada? O que você vai fazer para evitar, sem dizer para o seu chefe, né? Não vai voltar pro trem. E ele dá uma coisa de urgência que facilita muito mexer nesse ritmo, né? Que ele fala assim, essa é uma questão de vida ou morte para você. Se isso fosse uma questão de vida ou morte para você mesmo, se você considerar que o que você faria? Sim, como você agiria? Total, porque é muito comum o ator falar assim, mas eu não tenho ideias. Não, você não tem ideias porque você não está se colocando nessa situação. Isso, você não tem urgência, exatamente, exatamente. E aí, como é que o Stanislavski fala disso que a gente tá falando, né? Ele fala assim, olhe, agora ele começou a comer e esqueceu-se do trem. Para você isso é bom, pois pôde respirar por um segundo e ir olhar qual a situação do trem. Pode inclusive ir rapidinho até a plataforma, mas deve voltar imediatamente e de novo prestar total atenção no gerente. Tente adivinhar as intenções dele, entender a maneira como pensa. Veja, já se lembrou do trem e enfiou as mãos no bolso, procurando dinheiro para pagar a vodka. Mobilize-se para distraí-lo, segurá-lo no buffet, custe o que custar. É essa prontidão para a realização da ação que faz com que você possa mover-se ou parar num ritmo diferente do que tem feito até agora. Muito bem, tente. Aí o Vassili começa a tentar e ele percebe que ele não tem, ele nunca pensou sobre uma cena dessa maneira. Então ele continua esbarrando no eu não sei fazer, eu não sei como fazer. Sim. Porque como ele não tem ações descritas pelo autor,
né? O Stanislavski está tendo que alimentar estratégias para ele. Ele descreve esse conflito interno que ele entrou, né? Ele fala assim, Toporkov: fiquei muito interessado por aquele novo elemento da nossa técnica, o ritmo. Continuei a ensaiar com animação, tentando a todo momento captar, entender a essência daquilo, mas um pouco em vão. Não conseguia realizar nada do que Stanislavski me dizia. Ou me apressava e agitava demais devido à falta de atenção para com o parceiro, ou ao contrário, conseguia prestar atenção, mas todos os movimentos tornavam-se demasiadamente lentos e pesados. E aí o Stanislavski, então, ele começa a demonstrar. Porque ele tem que ensinar um conceito. Então ele começa a demonstrar, ele pega uma ação e ele faz essa ação muito, muito mais rápido, muito lento, num ritmo médio, acelera de novo. E aí o Vassily Toporkov, ele começa a se ligar que ele está diante de uma pessoa que fez muito trabalho sobre si mesmo. O Stanislavski, ele sabe, ele tem essa ferramenta de manipulação de tempo e ritmo à disposição dele. E que ele não tinha esse treinamento prévio. Ele está tendo que aprender esse conceito novo, né, de uma ação física sustentada verdadeiramente por uma verdade de cena, né, uma verdade psicológica, por um objetivo, com muita variação rítmica. Né? A gente estava comentando antes de fazer o podcast que teve há muitos anos atrás, eu fiz uma peça onde o meu papel era de uma empregada. E essa empregada, ela tinha uma única fala no meio da peça. A peça tinha 1h20 e eu estava em cena 100% do tempo e eu só tinha uma fala lá pelas tantas. E no começo desse processo de ensaio, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Eu sabia que aquela personagem ela existia porque ela era daquelas personagens que fica triangulando com a plateia, era uma comédia, fazendo comentários sobre o que ela está vendo em cena. Então eu ia ter que assistir uma coisa em cena, em algum momento virar para a plateia e fazer com o meu rosto um pequeno comentário que fizesse a plateia olhar de um outro jeito para aquela cena. Mas como eu ia fazer isso? Eu ia ficar 1h20 parada, em pé, e de vez em quando eu ia olhar para a plateia e sorrir? Como eu ia justificar 1h20 de permanência em cena? Aí o processo de ensaio começou, eu comecei a ficar desesperada, até que lá pelas tantas eu me liguei de uma coisa. Eu ia ter que esperar todos os atores terem ensaiado um tanto, terem decidido as suas marcações. Eu ia ter que esperar a peça estar meio desenhada para eu saber, então, o que eles estavam fazendo, para eu ver exatamente o que eu ia assistir, para eu me colocar nessa ação. Que você até comentou, né, que você tinha muitas reações a eles, né, que as suas ações eram muito de reações ao que estava acontecendo. Então, a decisão de ir até uma mesa, limpar, né, e depois triangular com a plateia, né, ir até um lugar, arrumar uma coisa, isso tinha a ver muito com reagir ao que estava acontecendo, né? Total. Só que eu aprendi isso na prática, né? Eu percebi que, assim, eu ia ter que esperar para saber como que eu ia me colocar naquele lugar. Eu não tinha como decidir a priori, porque eu não tinha nada para falar, né? Eram só reações. Porque a fala e uma interação direta te ajudam a entender ritmo, né? Ah, sim. Quando você tem um diálogo com o ator em cena, você está trocando, aquilo ali vai te conduzindo para um ritmo interno, né? Se você tem muito diálogo, muita troca, ações muito definidas, aquilo te ajuda a encontrar que ritmo é esse. Mas se você não tem falas e não tem interações diretas com outro ator, às vezes você fica meio tendo que fazer esse trabalho, né? Total. E tem uma coisa que também, você tem que ter uma noção de ritmo. Quando a gente, por exemplo, está dirigindo alguém, que a gente percebe que a pessoa ela está sentindo muito aquele monólogo e ela está falando e está muito do coração dela, mas ela está num ritmo que não vai dar para se manter. Sim. Porque aquilo vai ficando tedioso. E aí você tem que dizer para ela, o ritmo tem que ser outro. Você vai ter que fazer tudo igual em termos de sensação, em termos de perseguir esse objetivo, mas a gente vai ter que aumentar esse ritmo, senão não dá para assistir, senão não gera o efeito na plateia que a gente precisa que gere. E é muito louco, porque nessa hora, se a gente, como diretora, se a gente tenta falar para a pessoa, vai mais rápido, fala mais rápido, não funciona, né? Porque isso parte de um ritmo interno. A pessoa internamente ela vai ter que aumentar o ritmo, o que gera uma troca mais rápida no diálogo. Só que se a pessoa nunca olhou para ritmo, ela não sabe reagir a essa instrução. Isso é um dos motivos da gente ter querido trazer esse tema, porque tempo-ritmo é uma coisa que parece muito difícil de entender.
Então, muitas vezes é abandonada. Eu mesma, como atriz, abandonei muito tempo, não quero olhar para isso. Até que essa fatídica personagem aí da empregada, eu comecei a entender que eu ia ter que ter muitos ritmos, né? Eu não ia poder sempre ter o mesmo... Como eu não falava, eu só me movimentava, eu ia ter que achar de uma maneira orgânica, justificada na ação, justificada psicologicamente, variações rítmicas para as minhas ações, senão eu não ia dar certo essa 1h20 sem falar. Então eu ia ter que olhar para ritmo mesmo, né? Como quase uma partitura musical, assim, de um fluxo que funciona para aquela narrativa, ajuda a narrativa, não pesa na narrativa, não fica chatão de assistir. As transformações internas que ela vai sofrendo durante a narrativa e que te geram mudanças internas, né? Sim. E mudanças, às vezes, que vão te deixar mais calmo em cena, às vezes você vai estar num nível de agito, isso tem um motivo, né? Tem um agito interno que te traz um agito externo, né? Porque você não vai sair limpando uma mesinha rapidamente por motivo nenhum, né? Tem algo que te acelerou, tem um pensamento que está te acelerando, que faz você ir lá e ter uma ação afoita, por exemplo. Que nem na vida, né? Você começa, sei lá, você bota uma música e vai arrumar seu quarto numa tarde de domingo, que você tem todo o tempo do domingo para fazer uma bela de uma arrumação no quarto, gostoso, e você começa aquilo num ritmo. Se você tem que entrar no seu quarto e arrumar o seu quarto, porque vai chegar uma visita que precisa ver a casa arrumada, sei lá, o comprador da casa, você tá querendo vender a casa, vai chegar uma pessoa querendo comprar e você tem que deixar o quarto arrumado. Você vai entrar e você vai arrumar em outro ritmo. Sim, só que além disso, ainda tem a escolha de olhar para a narrativa inteira e perceber aonde você coloca um ritmo, onde você coloca outro. Sim. Você tem que saber fazer essas escolhas. São decisões que o ator vai ter que saber. Você vai ter que olhar para a narrativa como se ela fosse uma música mesmo, né? Uma obra musical que aqui cabe, dá para fazer lento, aqui dá para fazer, aqui já não dá mais, aqui eu tô precisando apertar o ritmo, aqui eu preciso mudar, né? E aí você às vezes faz meio de fora para dentro, tipo, aqui eu vou ter que ter um outro ritmo, então como é que eu justifico isso psicologicamente para esse ritmo conseguir não ser falsão? Que subtexto eu vou ter que colocar? Porque acho que em linhas gerais, não é tão simples num podcast explicar isso, é abrir a cabeça para saber que as narrativas, elas têm ritmo. E que esse ritmo, ele tem um fluxo. Às vezes ele é mais rápido, às vezes ele é mais lento. E você vai ter que desenvolver esse feeling. De perceber que as narrativas, elas não podem ser uma coisa no mesmo ritmo do começo ao fim. E é muito louco, porque quando você encontra esse ritmo, no momento que você está internamente acelerado, você não se sente apressado. Sim. Como ator. Você não se sente que você está fazendo uma ação com pressa, né? Você sente que ele tá no ritmo adequado, mesmo ele sendo acelerado. Total. Né? E o lento não ralenta. Total. Ao mesmo tempo, o lento não fica ralentado, não dá barriga na peça. Total. É um lento necessário, né? Você tá adequado com aquele lento. Então, a gente estava falando que o Stanislavski começa a mostrar para o Toporkov a habilidade que ele tem adquirida de pegar uma mesma ação e brincar com ritmos. Abre esse universo para o Toporkov. Ele fala, nossa, eu vou ter que olhar para um elemento da narrativa, né, da interpretação que eu nunca tinha olhado. E aí eu vou ter que, talvez, estudar isso de fora para dentro, né? Assim, eu vou ter que colocar meu corpo em diferentes velocidades, em diferentes ritmos, só para eu adquirir repertório. Né? Isso não é exatamente a reflexão que o Toporkov faz, mas dá para entender que é disso que ele está falando no livro, né? Sim, até o Stanislavski fala assim para ele, em que você está pensando? Tudo é muito simples, tente acordar para um outro ritmo. É possível fazê-lo mesmo por procedimento puramente externo. Sente-se rápido, depois levante-se, sente-se de novo, mude de pose rapidamente 10, 20 vezes por segundo sem pensar. Tente ser o regente, o maestro dessa cena. Como você regeria se fosse o maestro dessa cena? Exatamente. Agora a gente está falando que uma narrativa, né, dentro de você, ator, você tem duas camadas. Você tem a camada da justificação, da justificativa psicológica, né, de o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, que objetivo eu estou perseguindo. E aí agora você tem uma camada nova, que é que ritmo isso toma dentro da narrativa. E você vai ter que unir as duas. Porque as duas, uma dialoga perfeitamente com a outra. E, na verdade, essa ferramenta te ajuda. Quando você entende ritmo, você consegue intensificar sensações. Esse diálogo te ajuda na tua atuação, né? Sim, inclusive quando você está em cena, sem falar como foi o exemplo da Pri. Você está internamente ativo, né? Você está agindo mesmo sem falar ou ter uma ação específica, né? Tem ações, tem ritmos acontecendo dentro de você.
Sim. Nos nossos treinamentos aqui, a gente começou a se utilizar de uma ferramenta que não existia na época do Stanislavski, que são os viewpoints. Sim, a gente até tem um episódio sobre viewpoints. Nos viewpoints tem um exercício só sobre andamento. No livro dos viewpoints, né, as autoras elas falam sobre uma zona cinzenta que todo mundo costuma viver nessa coisa da velocidade das coisas, né? Que me passa o sal. Aí a pessoa passa o sal num ritmo, né? Vai vestir uma roupa, ela veste a roupa num ritmo, né? Tá conversando num ritmo. Que as coisas habitam num lugar meio cinzento, sem grandes variações. E que quando a gente faz variações bruscas de ritmo, né? Faz uma coisa rápido demais ou lento demais, que isso tende a mexer nesse controle dessa zona cinzenta. E aí ela propõe exercícios que a gente usa muito aqui com os atores, né? Coisas simples, mas que deixa muito objetivo visualizar essa mexida no ritmo, que é, por exemplo, escolha uma ação cotidiana, qualquer coisa, escolhe aí na sua cabeça, você que tá ouvindo agora, escolhe uma ação para você fazer. Sei lá, calçar um tênis, pentear um cabelo, trocar de roupa, cozinhar alguma coisa, uma ação bem cotidiana. Experimenta fazer essa ação agora bastante rápido, o mais rápido que você conseguir. Perceba o que acontece com você. Perceba se imagens diferentes vêm na sua cabeça. O motivo pelo qual você estaria fazendo essa ação muda, né? Não é só uma troca de roupa cotidiana depois do banho, porque eu tô indo trabalhar. Aconteceu alguma coisa para eu estar trocando a roupa nessa velocidade, cozinhando nessa velocidade, calçando um tênis nessa velocidade. Agora tenta fazer o oposto, tenta fazer essa ação o mais lento que você conseguir, bastante lento. E como isso te move. Que sensações advêm só dessa mudança de ritmo. Sim, o motivo que faria você estar fazendo essas ações nessa velocidade já seriam outros? Vem outras cenas na sua cabeça? É um exercício muito simples, mas que coloca a gente de frente para essas mudanças de ritmo. Sim, e começam a aumentar o nosso repertório sobre ritmo. Porque como a gente está realmente muito acostumado a fazer tudo num ritmo médio, a gente não tem, então, repertório físico mesmo e interno de variações rítmicas que você precisa começar a adquirir. Sim. E viewpoints é uma das maneiras, né? Mas tem muitas ferramentas para você começar a contemplar ritmos e que as coisas têm ritmo. Você pode observe na rua mudanças de ritmo, de cenas. Sim. Observe nos filmes, quando o ritmo da ação muda. Começa a educar o teu olhar e a tua percepção para ritmo. Sim, acho que é isso, né, caras? Acho que é isso. Que conversa legal. Então é isso, amores. Que legal, que conversa da hora. Se vocês começarem a observar tudo isso que a Pri acabou de escrever, fala com a gente, conta aí o que vocês observaram, onde você percebeu uma mudança de ritmo, você tentou fazer exercício, o que aconteceu com você? Conta pra nós, a gente quer te ouvir. Vai lá na nossa página no Instagram, no Coexiste Teatro, escreve pra gente. A gente responde todo mundo que escreve pra gente. Sim. E se você gosta desse conteúdo aqui do podcast, quer que ele seja distribuído para mais pessoas, segue a gente. Sim, a gente descobriu isso, que quando as pessoas seguem a gente, ele é distribuído para mais pessoas. Um beijo grande. Beijo, amores. Até semana que vem. Sobre... eu adoro quando você explica. Explica aí a zona cinzenta. Então, Que nasceu em 1889 em São Petersburgo.